Lucas 1:39, Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa à cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela e então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você é a mais abençoada de todas as mulheres e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor disse. Então aqui, Deus comprova que Maria engravidou através do Espírito Santo. Jesus veio através do Espírito Santo. Nasceu do Espírito Santo. Jesus nasceu do Espírito Santo. E João Batista, dentro da barriga de Isabel, quando viu Jesus na barriga da sua mãe, Maria. Duas crianças no ventre das suas mães, Maria e Isabel. Jesus e João Batista. João Batista, 6 meses dentro do ventre da sua mãe, 6 meses já no ventre de Isabel, já recebeu o seu mestre Jesus, que estava no ventre de Maria. E os dois João Batista pulou na barriga de Isabel. Pulou, cheio do Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo, no ventre de sua mãe, pulou. Quando viu Jesus se aproximando no ventre de Maria. João Batista e Jesus, cheios do Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo. E Maria, cheia do Espírito Santo. Com propósito, com chamada. Cheias do Espírito Santo. Maria, mesmo sendo cheia do Espírito Santo, foi quase morta por engravidar do Espírito Santo. João Batista, quando nasceu primeiro que Jesus, para preparar o caminho para a vinda do rei que veio para salvar toda a humanidade. Mas muitos não acreditaram, nem João Batista, nem Jesus. João Batista, cheio do Espírito Santo, preparou o caminho para o rei Jesus, nascido do Espírito Santo. Mas mesmo assim, o povo não os receberam. Jesus teve que morrer porque não foi recebido. João Batista não foi recebido porque sua mensagem era muito dura. Jesus não foi bem recebido porque sua mensagem foi muito dura. Religiosos perseguiram João Batista, religiosos perseguiram Jesus, mataram João Batista. O que foi que mudou nesta sociedade de antes até hoje? Nada. Continuam perseguindo até hoje as Marias. Eu sou uma Maria, eu sou uma Isabel. Sou perseguida assim como Jesus foi perseguido por estar no ventre de Maria. Maria foi perseguida por estar com o rei dentro do seu ventre, o rei de toda a terra, o Espírito Santo, porque foi abençoada. Maria foi perseguida por ser abençoada, por ter a unção de Deus e no seu ventre a unção de Deus através de Jesus Cristo. João Batista foi morto, degolado, arrancaram sua cabeça porque falou a verdade. João Batista foi morto porque falou a verdade. Sua mensagem era dura, mas era a única verdade que libertava, era a única mensagem que libertava. Jesus foi morto por pregar a verdade, porque a verdade liberta. Mas quem quer ouvir a verdade? Não querem ouvir a verdade. Porque não queriam ouvir a verdade, mataram João Batista. Porque não queriam ouvir a verdade, mataram Jesus. E até hoje tem pessoas sendo mortas por falar a verdade. Até hoje somos perseguidos por falar a verdade. Então, se você é muito requisitado, se você não é perseguido, se você tem uma vida muito boa, então você não prega a verdade.
Jesus que pregou a verdade, João Batista que pregou a verdade, os 12 apóstolos que pregaram a verdade foram todos mortos e pregavam a verdade. Então, se você hoje está ficando rico com a mensagem de Deus, está ficando rico com a obra de Deus, não é perseguido, é requisitado, é amado, é aplaudido, é premiado, então você não está a serviço de Cristo. Quem está a serviço de Cristo é perseguido, caluniado, difamado. Fazem de tudo para destruir sua vida, como fizeram com João Batista e com Jesus. Disseram que Jesus era um demônio, era chefe de todos os demônios. Disseram que João Batista também não era de Deus. Disseram que Jesus não tinha o Espírito Santo, mas tinha o espírito mau, maligno, que ele era rei dos demônios, que ele era um demônio. Disseram a João Batista também que ele era um demônio, que ele não tinha o Espírito Santo. Assim como fazem comigo, que dizem que eu não tenho o Espírito Santo, que eu estou servindo aos demônios. Assim como disseram Jesus era o rei dos demônios, que eu sou filha do demônio. Ou seja, eu sou filha de Jesus. Eles chamam eu de filha de um demônio. Jesus, o meu pai, foi chamado de o chefe dos demônios. Eu sou chamada de filha do demônio. Por quê? Por causa do evangelho. Jesus disse: quem prega a verdade, quem prega o meu evangelho vai ser perseguido, caluniado. Então, se você está muito amadinho, então você não está falando a verdade, não está debaixo do evangelho, não é filho de Jesus, que foi chamado de chefe dos demônios. Se você nunca foi chamado de filho do demônio, então você não é filho de Jesus. Jesus, o filho de Deus, foi chamado de demônio, de chefe dos demônios. João Batista foi chamado de demônio. Filho de Jesus foi chamado de demônio. O filho de Deus foi chamado de demônio. Eu sou chamada de filha do demônio. Isso é evangelho, sereis perseguidos, Jesus disse. Jesus nunca disse será aplaudido, honrado, amado, premiado. Jesus nunca disse. Ele disse: vós sereis perseguidos, serão lançados no meio dos lobos. Serão lançados no meio dos lobos. Eu estou no meio dos lobos. Jesus foi jogado no meio dos lobos. João Batista foi jogado no meio dos lobos. E por quê? Pela incredulidade, pela maldade do homem, pela inveja, pela cobiça, pela soberba, pela arrogância, pelo orgulho, pelo ódio. Porque todas as pessoas invejosas que vê o que você tem e não aceita que você pode ter, ela não pode ter. Não aceitavam que Jesus era sábio demais. As pessoas não aceitam a sabedoria de Deus, não aceitam a unção de Deus, odeiam a unção de Deus. As pessoas perseguem não é a mim, elas perseguem a unção. Elas não perseguem a mim, elas perseguem o chamado. Elas não perseguem a mim, elas perseguem o meu Pai, elas perseguem Jesus. Não é por causa de mim, é por causa de Jesus, por causa da unção, por causa do evangelho, Jesus disse. Por causa do meu evangelho, vós sereis perseguidos. Então, por causa da incredulidade, o povo negaram Jesus, negaram João Batista, mataram João Batista, mataram Jesus, mataram os apóstolos por causa da incredulidade. O mal da humanidade é a religião. O mal da humanidade é a incredulidade que habita nos religiosos, nos templos. O mal da humanidade desta geração, e sempre foi, é a incredulidade. A maldade que está em vossos corações, a inveja, a cobiça, que quer o que é dos outros. Lúcifer quis tomar o trono de Deus, a cobiça, a inveja. O que não tem você quer ter, o que é do outro você quer tomar. Ah, porque eu não tenho, eu quero tomar do meu irmão. A incredulidade, a falta de amor ao próximo é que é o mal desta geração e de todas as que passaram antes dessa. A incredulidade, a inveja, o ciúme, o ódio e o principal, a falta de amor ao próximo. Porque quem ama ao próximo não mata. Quem ama ao próximo não persegue. Quem ama ao próximo não calunia. Quem ama ao próximo não difama. Quem ama ao próximo não expulsa. Quem ama ao próximo ajuda, divide, alimenta, dá água, cuida, ama e sustenta.